Que bom que vocês puderam vir à igreja nesse dia de Natal. Hoje, coincidentemente, é domingo, mas o Natal nem sempre cai no domingo, obviamente. E o que tem acontecido mais recentemente é que alguns parece que têm perdido o hábito de, no dia 25, irem à igreja para ter esse momento tão especial, gostosíssimo de cultuar o nosso Senhor, o centro do Natal. Por várias razões, a vida vai se tornando tão diferente, a gente tem cada vez menos tempo. Natal, em geral, acaba gerando um feriadão, que não aconteceu nesse ano, no nosso calendário, de modo que muita gente viaja e tudo, mas, enfim, que bom que vocês puderam estar por aqui. E, sobre isso, até me lembro de meu pai contando em casa, a propósito da insistência de alguns crentes com não evangélicos, no sentido de que no dia de Natal fossem à igreja, e meu pai uma vez ouviu de alguém, meio mal-humorado, assim, diante da insistência do crente, vamos à igreja todo dia de Natal, ele disse assim, vocês crentes não são fáceis, vocês querem enfiar religião em tudo, né? Então, de fato, a gente acha que Natal tem tudo a ver com o encontro na igreja e tudo mais. Mas, enfim, é um prazer, um privilégio a gente poder, nesse dia 25, celebrar o sentido verdadeiro do Natal. E, dessa forma, eu quero aqui ler com vocês 2 salmos, que são salmos alusivos ao Natal. Natal traz em si uma extraordinária boa nova. Todos vocês se recordam daquele quadro maravilhoso da anunciação do Natal, anjos acorrendo numa noite escura e tratando de uma boa nova que seria nova, excelente notícia para todo o povo, luz para as nações. Enfim, esse texto e esses textos desses 2 salmos tratam justamente dessa boa nova. Antes, entretanto, eu vou pedir licença de vocês para ler aqui um artigo, uma crônica, que eu achei bastante interessante, espero que você ache interessante também, tanto quanto eu achei, escrita pelo Veríssimo. Ele escreve, parece que toda semana no Globo, e ele escreveu esses dias uma crônica, cujo título é Assovio. O texto começa assim: gente, um homem passou por mim assoviando. Cheguei a me virar para vê-lo passar. Lá ia ele, mãos nos bolsos, assoviando. Deve ser um turista, pensei. Isso, um turista. Alguém que está aqui de passagem. Mas não, o homem não parecia ser estrangeiro. Era um brasileiro. Incrível, um brasileiro despreocupado. Um brasileiro assoviando. Quase gritei, pare de assoviar. Aquilo era quase um assinte, um desrespeito à gravidade da situação. Ele não sabia da crise política, econômica, ética, moral e cívica que o país atravessava? Não tinham lhe contado do PIB, dos preços, do desemprego, do Gilmar Mendes? Ele não se dava conta do que estava acontecendo? Ele via mais alguém assoviando como ele? Pensei em reprimi-lo por estar caminhando daquele jeito, mãos nos bolsos e assoviando. A república prestes a ruir, as instituições em guerra, e ele assoviando? E não era só o Brasil. O Trump na presidência dos Estados Unidos, o populismo de direita prosperando em todo o mundo, o terrorismo, a situação no Oriente Médio. Então pensei, ele pode não estar assoviando porque não sabe de nada, mas assoviando porque sabe alguma coisa que ninguém mais sabe. Decidi segui-lo para descobrir o que só ele sabia. Ele talvez tivesse a solução para todos os nossos problemas. Talvez pertencesse a uma célula de otimistas só esperando a nação se autodestruir para assumir o poder. Uma seita secreta de assoviadores esperando a hora de devolver nossa alegria. Eu precisava descobrir
a razão daquele assovio. Mas o homem desaparecera na multidão. Se ele passar por você, siga-o e não o perca de vista. Ele pode ser a salvação. Será fácil reconhecê-lo. Só ele estará assoviando. É isso. Eu não sei se vocês se sentiram como eu senti, mas eu me senti o próprio assoviador, confesso para vocês. Fiquei pensando, talvez Veríssimo tenha nas ruas testemunhado um de vocês, um dos crentes, das crentes da igreja Betânia, caminhando mãos nos bolsos, assoviando. E ele me sugeriu o texto, o tema para essa reflexão de Natal. Há motivos para assoviar. Você sabe assoviar? Já aprendeu quando você era garoto? Garota? Sabe assoviar? Estou vendo até alguns solfejando aí alguma coisa. Alguns sabem. Há razões para sermos desses tais, que andaremos pelas ruas assoviando. Leia comigo o Salmo de número 97. Nós vamos ficar de pé um minutinho, e desse Salmo nós vamos depreender algumas razões que são trazidas com o extraordinário anúncio do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos permitem viver a loucura de andarmos pelas ruas nessa condição, sabendo de alguma coisa que nem todos sabem, a boa nova do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, brasileiro, brasileira, andando pelas ruas, assoviando, como se brasileiro não fosse. Aliás, se você é de Jesus, você tem, além desse maravilhoso privilégio da cidadania brasileira, uma outra, definitiva. Você e eu, nós pertencemos à pátria celestial. Razões mais do que suficientes para você ser como esse louco que anda pelas ruas, que andava pelas ruas despreocupadamente a assoviar. Salmo 97, o texto diz assim, nós vamos ficar só com o Salmo 97. O 99 é quase que a réplica do Salmo 97, trazendo alguns outros aspectos aqui relacionados a isso. Razões que diferenciam ou podem diferenciar você e que tem tudo a ver com o anúncio do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 1, o texto diz assim, Salmo 97, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece, derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobre modo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Aleluia. Louvado seja o grande nome do Senhor, que enviou o seu Filho, que nasceu e morreu, ressuscitou o terceiro dia,
para a nossa salvação, para a nossa redenção. Amém. Você pode se assentar. Como lhes disse, o Salmo 99 é quase que a réplica do Salmo que nós acabamos de ler. Salmos que têm tudo a ver com as expressões do Natal. Eu quero recordar com vocês aqui rapidamente algumas razões, que são as razões pelas quais você pode ser um desses loucos assoviadores. O Salmo tem uma estrutura muito simples. Em primeiro lugar, ele faz várias afirmações sobre Deus, quem Deus é, o que Deus realiza, o caráter do Senhor, o reino que o Senhor veio trazer e implantar de maneira completa, definitiva, total, e seguem-se alguns desdobramentos dessas realidades a respeito de Deus. O Senhor, quem Ele é, o que Ele faz e o que acontece, quais são os impactos, que repercussões há função de quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele pronuncia com o sopro da sua boca, com os seus lábios. Mesma estrutura do Salmo 99. Exatamente a mesma coisa que aconteceu naquilo que, para usar um termo já até gasto desses dias, a narrativa do Natal estabeleceu. Mateus, os primeiros capítulos, Lucas, capítulo 2, um anúncio, uma declaração, uma notícia extraordinária foi trazida a alguns circunstantes, pastores, magos, pelos anjos, e os desdobramentos daquela boa nova aconteceram de maneira nacional. Tumulto na cidade de Jerusalém, Herodes, o império sendo sacudido com uma ideia que lhes parecia extravagante, estranha, para Herodes em particular, super ameaçadora. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Da mesma forma, o Natal reporta a certas realidades de Deus, da sua operação, essas que nós vamos recapitular aqui rapidamente. E elas têm que ter algum reflexo, algum impacto, algum desdobramento na sua vida, na minha vida, sem o que Natal, de fato, perde completamente, absolutamente, qualquer tipo de sentido e valor. Primeira realidade que o Natal deve celebrar, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. O Senhor reina. Jesus veio para ser rei, e foi esse o espanto, o susto de Herodes. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? As profecias do Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Miqueias, eis que virá um rei para implantar um novo governo, um governo de caráter, de natureza redentiva, salvadora, para destronar de maneira completa, absoluta, total, o império do mal. O resgatador haveria de vir, e veio efetivamente, abrindo os céus, abriram-se os céus, e veio Jesus. E o salmista declara nesses termos, verso 1 do Salmo 97, verso 1 do Salmo 99, reina o Senhor, reina o Senhor. Não há desgoverno, o Senhor reina, reina soberanamente, reina de maneira cósmica, completa, total. O Salmo faz referência à terra, às ilhas, à natureza se curvando diante do reinado soberano deste que se fez homem de maneira simples, singela, numa ocasião que nós celebramos hoje, o Natal. O Senhor reina. Reina sobre os seus remidos. Salmo 97, que nós acabamos de ler, lá pelo verso 10, o Senhor protege as nossas vidas, guarda aqueles que Ele chamou a si. O Senhor reina por conta da sua graça especial, governa sobre o seu povo, sobre Sião, sobre as filhas, os filhos de Judá. Reina o Senhor. Significa dizer, torna a dizer, que não há desgoverno.
O Senhor controla todas as coisas. E de maneira mais particular, se sua vida tem sido posta nas mãos do Senhor, sob o controle do Senhor, sua vida não é uma vida solta, como se fosse um trem desgovernado. Já disse isso aqui, mas a gente olha à nossa volta, as situações, essas que Veríssimo acabou de descrever na crônica que eu li para vocês, e tudo parece um grande desgoverno. Coisas tão descontroladas, bizarras, acontecendo o tempo todo, montando um cenário inacreditável, de surpresas ruins, dia após dia. Diz o salmista, e essa é a mensagem extraordinária do Natal: veio um rei, o Senhor reina, regozije-se toda a terra. Verso 1 do capítulo 99 do livro de Salmos: reina o Senhor, tremam os povos, Ele reina, Ele governa de maneira cósmica, Ele governa a vida do seu povo, da sua igreja, Ele governa a minha vida, a sua vida, desde que você deixe que sua vida seja por Ele governada. Reina o Senhor, reina o Senhor. Essa é a primeira extraordinária, bendita notícia que o Natal nos traz. Profetas anunciando que haveria de vir um rei, que veio efetivamente para implantar um novo governo, um novo estado de coisas. Governo de justiça, governo com um caráter semelhante ao caráter do próprio Deus, porque é Ele quem reina. Justiça e paz será o cinto dos seus lombos. Reina o Senhor, não há descontrole, não há desgoverno. O Senhor comanda, controla todas as coisas. Amém, meus irmãos e irmãs? Você pode dizer um amém bem substancioso? Amém? Amém. Que bom. Você pode repetir comigo? O Senhor reina. O Senhor reina. Bendito seja o glorioso nome do Senhor. Reino de justiça e paz. Se o Senhor não reinar no ambiente mais recluso da sua vida, do seu coração, na sua família, não há paz. Me desculpem aqui a licença poética, mas eu sei que não fui só eu que assistiu, pelo menos parte, do show de fim de ano do Roberto Carlos. Desculpem, Josué, pastor Josué. Eu sei que você assistiu também. Você não se entregaria como eu estou fazendo aqui de público, mas eu entrego você. E me disse o Josué, se eu não estou confundindo aqui os WhatsApps trocados de lá para cá, que ele até gostou do show. Foi isso, Josué? Pois é, eu achei mais ou menos, até Moniquinho e eu, depois a gente teve que mudar de canal, que estava meio chato, desculpe, né? Roberto Carlos já repetindo. Quantos anos mais haverá shows de Roberto Carlos? Mas lá pelas tantas, ele fez um dueto com a menininha do... Como é que é o nome? Kids. The Voice Kids. Não sei como é que é essa história aqui. Deu uma brasileirada. É a voz da garotada, alguma coisa assim. A menininha muito simpática, muito desembaraçada, cantando lá com ele. E ele cantou a letra... Eu anotei, eu já conhecia da minha adolescência, infância. Eu era bem novinho quando o Roberto Carlos apareceu. Mas ele começou a dizer alguma coisa e eu falei, Moniquinha, escorregou feio na teologia. A música começava assim, ele dizendo essas palavras: desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Aí eu perguntei, como assim? Ele tem a paz e não sabe. Eu perguntei de novo, como assim? É só fechar os olhos, como assim? E olhar para dentro de si mesmo, como assim? Paz dentro de si mesmo, do nada. É só fechar os olhos. O Roberto Carlos tem o seu espaço
para alguns já teve o seu espaço. Mas a paz é um elemento absolutamente impossível, inviável, a menos que essa extraordinária realidade trazida pelo Natal, o Senhor reina, seja a verdade da sua vida e da sua experiência pessoal. Então, sim, você poderá olhar para dentro de si e ver em si, pelo Espírito Santo, o príncipe da paz, habitando na sua vida e no seu coração. Então aí haverá o reino da paz estabelecido de maneira completa e total. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor reina. E quem afirma não é Roberto Carlos, é o salmista, é a palavra bendita de Deus. Existe uma segunda razão que esse salmo extraordinário traz para o nosso coração. E é a afirmação do Natal para as nossas vidas, nesses tempos bicudos, difíceis, de tanta angústia, de tantas incertezas, de tanta insegurança. O Senhor reina, não perdeu o controle, Ele governa, mesmo que o seu caminho lhe pareça um caminho acidentado demais, problemático demais, confuso demais, o Senhor reina, governa. Segunda lição desse texto: se assim é, se Ele é Rei todo-poderoso, que governa cosmicamente sobre toda a vida, astros, planetas, na terra, as ilhas, a reverenciar o Senhor, os deuses, os ídolos, todos prostrando-se diante do único que reina de maneira soberana, completa e total. Se isso é verdade, o Senhor venceu todos os inimigos dele mesmo e, por consequência, do seu povo. O Senhor venceu, veio, nasceu, fez-se homem, na cruz do Calvário deu o brado definitivo de vitória, está consumado, ressurgiu ao terceiro dia. E Paulo declara na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. O Senhor venceu a morte. E essa vitória me é transferida de maneira completa e total. Dia a dia, hora a hora. Você usufruindo, colhendo os frutos, as bênçãos, os louros de uma vitória consumada na cruz do Calvário, a seu favor e a meu favor. Essa é a extraordinária mensagem do Natal. O Deus que reina venceu todos os nossos inimigos. Isto quer dizer que há um poder ao seu dispor, ao meu dispor, desde que eu me inclua no ambiente daqueles que se deixam governar pelo Rei, que reina sobre toda a terra. O Senhor venceu os seus inimigos. Verso 3 do capítulo 97, salmo que nós acabamos de ler. Adiante dele, referência ao Sinai, vai um fogo que consome os inimigos em redor. Não é um Deus enfraquecido, não é um governo qualquer, pobre, sem apoio político, que tem que fazer determinadas composições insuportáveis que geram frio na sua espinha. Deus, o Todo-Poderoso, reina, significa dizer que Ele reina vencendo e para vencer. Imagem extraordinária a descrever o Rei Jesus no texto de Apocalipse, montado num cavalo, vencendo e para vencer. Vitória que me foi transferida na cruz do Calvário e na ressurreição. Se você é de Jesus, você é um vencedor. Você é uma vencedora. Essa é uma declaração reiterada da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, de que nós não podemos abrir mão nunca, nunca, nessa vida dura, difícil, cheia de muros altíssimos, de muralhas fortíssimas, você está predestinado para a vitória. A mesma
que o Senhor alcançou na cruz do Calvário, lhe é transferida, me é transferida pelo poder do sangue de Jesus e da sua ressurreição. O Senhor venceu. Há um poder a meu dispor. Eu posso vencer os inimigos que se interpõem entre mim e o reino de Deus, entre mim e a vontade de Deus, entre mim e as promessas do Senhor na direção da minha vida. Você pode repetir comigo? O Senhor venceu todos os inimigos. Pode repetir? O Senhor venceu todos os inimigos. Bendito seja o nome do Rei Jesus, que veio, que se fez carne, que habitou entre nós. Deus, Emanuel, venceu todos os inimigos. Vitória de que você haverá de usufruir plenamente a verdade, quando todas as coisas estiverem consumadas, mas você tem a possibilidade, a bênção de andar aqui, no meio dessa cena confusa e difícil, tão cheia de lutas, vencendo e para vencer. O Senhor venceu, você é um vencedor. Caminhada difícil. Hoje eu li uma referência a essa situação dos refugiados lá, especialmente da Síria, daquele conflito terrível, e de uma ativista polonesa que mora atualmente em Berlim, onde essa semana aconteceu aquele atentado tunisiano, vocês conhecem a história. E essa ativista resolveu comandar uma caravana altamente perigosa. Percurso nosso definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo nos céus, com o Pai Celeste. Caminhada difícil. O que ela imaginou? Os refugiados saem corridos de Alepo, da Síria, de outras regiões, vão na direção da Europa, buscarem abrigo e refúgio. A caminhada, que já reúne 25 mil voluntários, ou qualquer coisa assim, ou mais, ou menos, não me lembro exatamente o número, mas milhares de pacifistas vai fazer o caminho inverso. Vão andar até Alepo. Desafio sério, severo. Mulher, mãe de 2 crianças pequeninas, de 6, 7 anos, que vão com ela um trecho e depois vão deixá-la, vão ficar com o pai, e ela vai conduzindo essa caravana louca, perigosíssima, até Alepo. Nossa caminhada é diferente, porque marchamos na direção dos céus, mas é uma caminhada nem um pouco simples, cheia de dificuldades e perigos, mas existe um poder milagroso, poder do Espírito Santo, para encher sua vida, encher sua alma, para sustentar em momentos de alta dificuldade. Gente querida e preciosa como a nossa querida Emília, que gostaria tanto de estar aqui essa noite, e não está, por conta do processo de recuperação da sua saúde. Existe um poder do Espírito de Deus que tem sustentado a vida da Emília, a vida do Josué, a vida dessa família, a vida de tantos de nós, em lutas graves e sérias, porque o Rei, cujo Natal nós celebramos hoje, venceu todos os seus inimigos. Vitória que, por conta da cruz do Calvário e da sua ressurreição, me é transferida a cada dia, a cada hora. Terceira razão pela qual você pode assoviar num dia como esse. Verso 11 do salmo que nós lemos. O texto diz assim: a luz difunde-se para o justo. Uma outra versão diz dessa forma o mesmo texto: a luz amanhece para o justo. E a linguagem diz assim: sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus.
sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus. E quem estuda a etimologia das palavras no hebraico, o texto com mais profundidade, diz que o sentido é esse: Deus, o soberano que reina, que venceu todos os seus inimigos, que por seu poder garante a minha chegada até o meu destino final, semeia a luz à medida em que eu vou caminhando, de modo que o meu caminho escuro vai sendo iluminado a cada passo por essas benditas sementes de luz, propostas, jogadas no trajeto da minha vida pelo próprio Deus. O Senhor semeia luz em meus caminhos. E o que isso significa para a vida de um crente, como eu, como você, de uma crente? Escuridão total, tempo de perplexidade, ausência de resposta. Você não sabe, como tem dito aqui, daqui algumas vezes, que passo a dar no minuto seguinte. É como se numa estrada escura, um breu completo, total, nebulosidade absoluta, nenhuma estrela nos céus, você dirigindo com muita dificuldade, não enxergasse um palmo adiante do seu rosto, do seu nariz. O Senhor semeia a luz em meus caminhos. Significa dizer que você está sendo conduzido por Deus. Você nunca haverá de entrar num beco sem saída, no sentido espiritual da sua vida, da sua existência, da sua caminhada. Há saídas para aquele que decide andar com Jesus, entregar o governo da sua vida, do seu coração a Cristo. Há saídas. Há respostas, sim. O Senhor Jesus veio, o Natal veio como um anúncio de luz. Pastor José Dilson, dias atrás, pregou exatamente sobre isso, Isaías capítulo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Senhor lança a luz, semeia a luz no caminho escuro à minha frente. Há saídas. Você não se encontra num beco sem saída. Eventualmente, algumas circunstâncias que vão lhe parecer beco sem saída, para você encontrar a saída de Deus, da vontade de Deus para a sua vida e para o seu coração. Como Balaão, um dia, montado num animal de carga, e o animal parece que batia no muro, invisível. Deus lhe impedindo o caminho, para lhe propor um outro trajeto e uma outra saída. O Senhor semeia a luz no seu caminho, no meu caminho, se você é de Jesus. A luz difunde-se para o justo, diz o texto. Sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus. Para orarmos juntos nessa noite de Natal, 2 reflexos, impactos, repercussões que têm que acontecer para aqueles que entendem que essas são verdades para a sua vida e para o seu coração. O Senhor reina, o Senhor venceu todos os seus inimigos, vitória que me foi transferida. O Senhor lança luz na minha vida, de modo que há saídas, sim, por mais complicada, enrolada que seja a sua situação pessoal, o Senhor, nele, há sim luz e saídas. Se isso é verdade, em primeiro lugar, é o que o texto mesmo diz. Querendo ou não querendo, falsos deuses, outros deuses, curvam-se, prostram-se diante do Senhor de toda a terra e de todo o universo. A terra treme. Existe um abalo sísmico geral sob o impacto da voz do Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Natal. A terra exulta, diz o texto, e treme. A terra, versos 4 e 5 do capítulo que nós lemos, 97, os vê os relâmpagos,
exarados pelo próprio Deus, estremece, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, Deus de toda a terra. Tremam os povos. Mas existe uma repercussão muito mais pessoal, e é assim que nós nos preparamos para orar. Como é que você reflete diante do Natal? Uma data a mais que se repete, cheia de nostalgia, cheia de lembranças, algumas ótimas, outras muito ruins. Como alguém comentou ontem no Natal lá de casa, o comentário foi meio sombrio, mas fotos para lá, fotos para cá, celulares à mão, e alguém disse, me passou pela cabeça que daqui a algum tempo a cena vai ser completamente diferente, nenhum de nós estará mais aqui. E eu falei, fulano, dá um tempinho, agora não. Mas, comentário lúcido, verdade absoluta. Para alguns, os natais são assim, ótimas oportunidades de encontros que só acontecem naquelas ocasiões. Para alguns, insuportáveis ocasiões de encontros tensos, difíceis. Esse texto é uma chamada a uma entrega mais do que nunca, completa e total. Se essas realidades são verdadeiras, só cabe a mim e a você, a nós, uma entrega completa, prostrados diante do Deus que governa, diante do vencedor de todos os inimigos, diante do Senhor que lança luz nas minhas trevas. Vós que amais o Senhor, a chamada é pessoal. Odiai o mal, prostrai-vos ante o escabelo, estrado dos seus pés, prostrai-vos ante o seu santo monte. E a segunda chamada é uma chamada que nesses dias, torna a dizer, tão sombrios, tristonhos, carregados. Peguei o jornal do dia, com minha sogra querida, aquela extraordinária, belíssima senhora, que está aqui à minha direita, olhos fulgurantemente azuis, está ali minha sogra, é ela mesma. Pegamos o jornal do dia, não foi isso, minha sogrinha? Fomos os primeiros a acordar lá em casa, né? E eu disse para ela disse para mim, concordamos com isso. Essas notícias já estão cansando. Eu não é, dona Irma? A mesma churumela, desculpem o termo, o mesmo mimimi, o tempo todo. E o que acontece é que, frequentemente, esse mimimi vem para o seu ouvido, para a sua cabeça e para o seu coração. E você também se torna esse crente azedo, ressentido, cético, se é que se pode dizer, de um crente cético. Mas confesso a vocês que, eventualmente, me parece que alguns temos nos tornado cinicamente céticos. Como se o Senhor não reinasse. Como se o Senhor não tivesse vencido. Como se o Senhor não fosse Ele mesmo a luz a alumiar o caminho escuro que eu tenho diante de mim. Se é verdade que o Senhor reina, se é verdade que o Senhor reina vencendo e para vencer, e me conduz em vitória, graças a Deus, diz Paulo aos Coríntios, porque em Cristo sempre andamos em triunfo. Em todas essas coisas, porém, e o rol era um rol pesadíssimo, de tribulações, de lutas, de pressões, de inimigos à volta, por dentro e por fora, Paulo conclui para dizer, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Se essas realidades são verdadeiras, só me resta atender ao chamado do Salmo, verso 1. Há um motivo para festejar, é a paráfrase da linguagem. Verso 1 do Salmo 97, reina o Senhor,
E diz o pastor que fez a paráfrase e a linguagem: há um motivo para festejar. Regozije-se a terra, exulta em todos os povos, de maneira particular o povo de Deus, a gente de Deus, os servos de Deus, as servas do Senhor. O salmo se encerra conforme você leu comigo: alegrai-vos no Senhor, ó justos, ó justificados, que receberam essa bendita graça da justiça imputada, atribuída por meio da morte e da ressurreição daquele que nasceu e viveu entre nós. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Exaltai ao Senhor, nosso Deus. É como se encerra o Salmo 99. Vocês não acham que está faltando um pouquinho de tempero, de molho, nessa nossa experiência espiritual? Ou será que eu estou me referindo só à minha biografia? Não acham que falta mais regozijo? Neemias um dia, exortando o povo, diz: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Para cada notícia ruim que bater a porta da sua vida e do seu coração, aporte 10 promessas de Deus. Uma já seria o suficiente. O Senhor reina, o Senhor venceu, sou vencedor em Cristo. Ele me concede graça que é melhor do que os melhores bens da vida. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, dai louvores ao seu santo nome. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor por essa maravilhosa bênção, experiência que nós celebramos hoje, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido pastor Josué.